I find that the plugged-in, more electric, bigger versions, as an example, a song like You Oughta Know, it's very urgent and angry. When it's broken down to acoustic, the vulnerability comes out a little bit more, so I enjoy that. Other layers of emotion come out. O álbum Unplugged é um dos melhores de Alanis Morissette. O disco é o primeiro ao vivo da canadense e foi gravado em setembro de 1999 para o famoso Acústico MTV. It's awesome to be here. This is a really beautiful moment. No Brooklyn Academy of Music, em Nova York, foram registrados vários episódios desse programa icônico. Entre eles, os shows de Fiona Apple, Tori Amos, Hole, The Cranberries, Melissa Etheridge, com Bruce Springsteen, Sheryl Crow, Seal, Alice in Chains, Drew e Alicia Keys. A Alanis foi convidada pela emissora por um motivo super especial. Na verdade, o programa continuou a ser produzido e teve várias outras edições desde então, mas com menos frequência do que antes. MTV Unplugged on an artistic level was an incredibly fulfilling time. It was so exciting to be able to translate these songs that I'd been singing in a plugged-in form on tour. Alanis é a produtora do álbum acústico, que sempre é citado como um dos mais memoráveis do programa da MTV. Nas imagens dos ensaios e da gravação completa, é possível vê-la atenta e coordenando cada detalhe do especial. Com relação à arte visual, os designs da capa e do encarte foram feitos pela própria Alanis em parceria com Kim Biggs. Em 2019, o produtor Alex Coletti disse em entrevista ao Yahoo Entertainment que pediu ao designer de iluminação Leroy Bennett que a luz do show fizesse o local da apresentação parecer um teatro dos anos 1940. O teatro usado na gravação foi construído em 1904 e tem capacidade para receber pouco mais de 800 pessoas. Propositalmente, a estética parece a de um local em ruínas. O disco chegou às lojas 2 meses depois da gravação e inclui alguns dos vocais e arranjos mais lindos da discografia da Alanis. Vários trechos das músicas contam com versões bem diferentes das originais. O som desse álbum segue a linha do estilo do acústico MTV. Tem violão, teclado, baixo, percussão, arranjos de cordas, violoncelo, viola e violino. E claro, um pouco de guitarra, flauta e a gaita, o instrumento que fazia parte do coração de muitas das canções de Alanis naquele período. Um charme. Esse show teve a participação não só da banda que acompanhava Alanis em turnê, contou também com outros 6 músicos na seção de cordas, e teve a presença dos lendários arranjadores David Campbell e Suzy Karayama. Mesmo com a força da performance de todos, Alanis não foi ofuscada 1 minuto sequer no palco. Em um show habitual, ela sempre aparece cheia de energia e literalmente andando de um lado para o outro por 1h30, com aquele jeitinho único de se apresentar que todo mundo conhece, girando sem parar, dando tudo de si, sentindo a música e conectada ao som. No Unplugged, a presença de palco permaneceu até com ela estando sentada o tempo inteiro. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do acústico MTV da Alanis é que ela aproveitou a oportunidade para reapresentar ao público as músicas de Supposed Former Infatuation Junkie, o álbum que tinha saído em 1998 e que não teve tanto destaque quanto o lançamento anterior, Jagged Little Pill. Na época, além dos álbuns teens que saíram no Canadá, ela só tinha esses 2 discos lançados internacionalmente e alguns lados B que cantava nos shows. Então algumas pessoas poderiam imaginar que ela não tinha experiência ou repertório suficiente, já que um concerto especial como o acústico, na maioria das vezes, só acontece muitos anos depois na carreira de um artista. Para o repertório desse tipo de apresentação, os artistas geralmente recriavam os clássicos na tentativa de talvez conseguir trazer essas faixas de volta ao sucesso, o que também é uma estratégia válida. Mas Alanis foi um tanto ousada e provou que o contrário também poderia funcionar. Essa gravação é um dos grandes momentos dela como performer.
Ela não entregou apenas aquilo que era esperado. E ainda deixou de fora Hand in My Pocket, um de seus grandes hits. Pra ser sincero, eu acho que ela não teria a mesma cara de pau hoje, infelizmente. Mas não vou começar a reclamar sobre o atual setlist. Enfim, eu adoro a atmosfera meio sombria de vários momentos desse álbum ao vivo, que foi tão bem gravado e ainda em um único dia. A performance em si tem uma vibe intimista e calma e traz um senso de conexão com o público. É tão aconchegante que é quase como se a gente estivesse ali pessoalmente curtindo o show, aplaudindo após cada música e sendo parte daquele momento. É um disco muito bom e relaxante. Hi. It's a challenge for me to look straight at people that are right close to me, so I'm going to push myself over the next few songs to actually look at you guys. It's a little intimidating. You know, I'm as afraid of intimacy as anybody, so too much eye contact and I'd be freaking out. But I find that as the show continues and it's finishing, that's when I look, you know, in people's eyes a little more. Otherwise, I don't think I could tell the story. I'd probably be falling in love with everybody the whole time. Das 15 canções apresentadas no setlist, apenas 12 entraram para a tracklist, que no dia da gravação teve uma ordem bem diferente da que conhecemos no produto final. So we'll start with Baba. Yep. O show foi exibido na TV com apenas 10 músicas. Teve direção de Milton Leite, com produção de Alex Coletti e Jennifer Pelchinski. Em uma provável tentativa de também vender o CD single de King of Pain, as faixas Baba, Thank You e uma versão maravilhosa de Your House foram cortadas do álbum oficial. Caberiam muito bem em uma edição deluxe comemorativa, hein? Fica a dica. To 1999. Oh, yeah. Okay. And MTV Unplugged. Oh. Oh my gosh. Yeah. What do you remember about that performance? I remember being really nervous Uh-huh. and just thinking about Kurt Cobain the whole time Yeah. because he'd set some precedents energetically. Yes. on Unplugged. Oh. And yeah, we did a couple of cover songs, Queen of Pain for a little Sting moment. Wow. Really heady time, but vulnerable, very much Fishbowl. Wow. Yeah. Aliás, falando em King of Pain, do The Police, esse é um dos melhores covers já feitos pela Alanis e um dos mais conhecidos e elogiados pela galera, principalmente no Brasil. A regravação foi single por aqui e tocou bastante nas rádios e canais de TV dedicados à música. Alanis tornou essa canção dela. As metáforas visuais da letra se encaixam perfeitamente com o próprio repertório da canadense. Ela praticamente brinca com a melodia. Faz parecer que cantar é tão fácil e mostra tanta autoconfiança. É um cover muito, muito lindo. Em entrevista no Brasil, em 1999, ela disse que ouvia bastante The Police quando era adolescente. Contou que havia decidido que no álbum ao vivo não ia entrar nenhum cover, mas que um dia estava ensaiando com os músicos e o tecladista começou a tocar umas notas que lembravam King of Pain, e que ela então começou a cantar e achou o resultado bom. We were discussing backstage craziness. So we're gonna do one song that you've already heard, but we'll pretend you never heard it. Pardon? Twirl? I can't. I'm not wearing a bra. Foram 3 tentativas para gravar essa música, como conhecemos hoje na voz da Alanis. There's a fossil that's trapped in a high cliff wall. É por isso que ela disse isso aqui antes de começar a cantar. So this is a song you've never heard before. E eu que achava que ela havia dito isso como uma piada pelo fato desse ser um grande hit do The Police. Contexto é tudo. Em um chat com os fãs no site AOL, em dezembro de 1999, Sting, vocalista do The Police, disse que ainda não tinha escutado a versão de Alanis, mas que ouviu relatos muito bons e que admirava bastante o trabalho dela. Em conversa com o portal Rockline em 2024, o baterista do grupo, Stuart Copeland, falou que tem muito respeito por Alanis e que a considera uma artista relevante. O disco Unplugged já nasceu um clássico, é um dos mais populares da Alanis no Brasil. Uma coisa engraçada é que na primeira tiragem, o CD até saiu com o nome dela escrito errado na capa.
Quem nunca? Esse álbum traz o que há de mais brilhante no trabalho da Alanis. Ela canta de um jeito singular, confessional, com muita emoção e paixão. I like the first part better in my ears. Thanks. I'm talking to a man over there. I'm not talking to myself right now. He's talking to me right now. I'm not. Get a little fitting in what he's saying. Okay, thanks. God? What a crazy time you picked. I just spilled water all over me. Na entrevista no Brasil, até perguntaram o que era aquilo que ela bebia nas pausas da gravação. E a cantora respondeu que era um chá de ervas para cuidados com a voz. Ela faz isso até hoje durante os shows. This is so much more boring than you might think it is. It's water. And not fun water. Although I call this fun water. Quando ouvi esse álbum ao vivo da Alanis ali por volta de 2008, o Acústico MTV já era um formato super conhecido no Brasil e que eu amava assistir na TV. Temos tantos acústicos bons, nacionais e internacionais, né? Quais outros estão entre os seus favoritos? Me diga aí. Eu tinha uns 11 anos quando ouvi o Alanis Unplugged, e ainda conhecendo o trabalho da nossa amada cantora, compositora e produtora, fiquei encantado com as letras gigantescas e sem rimas das músicas. Nada ali tinha uma estrutura convencional, e para completar, nem no encaixe as letras estavam. Tentando acompanhar as traduções na internet, eu ficava pensando, uau, que inteligente, eu nunca ouvi ninguém dizer nada assim. Ficava querendo entender do que ela estava falando, porque, claro, sendo uma criança eu não tinha experiência alguma para assimilar todas aquelas ideias. Eu ficava completamente vidrado na maneira que ela se expressava. Queria compreender cada palavra. Muitas dessas palavras eu estava conhecendo através da Alanis, que eu poderia acreditar como uma ótima professora de inglês. Ali tem vocabulário, viu? Jesus. Eu adoro o jeito como ela nos desafia como ouvintes. And I am out here now. I like to think I am. I am out here now. Alanis fez muita coisa interessante em pouquíssimo tempo. Vários shows inesquecíveis que estão entre os favoritos dos fãs. Entre os diversos compromissos de divulgação do álbum, ela estava no meio de uma turnê com Tori Amos, quando gravou o Unplugged. It's fun to get cleaned up sometimes. We're on the road right now and I'm dirty every day. And today I took a shower, my annual shower. What a great introduction to the next song. It's a perfect segue. O formato acústico em si é algo constante na carreira dela desde o começo. Até hoje ela ama se apresentar assim. Para a divulgação de Supposed Former Infatuation Junkie, por exemplo, ela fez várias apresentações nesse formato. Em novembro de 98, rolou um pocket show na Argentina e uma passagem inesquecível pelo Programa Livre no Brasil. Além disso, tivemos o VH1 Storytellers, gravado em julho de 99, e muitas outras performances. E tendo a oportunidade de lançar um acústico MTV, e sendo a artista que é, Alanis manteve a magia do show ao vivo na gravação, sem grandes truques de edição em estúdio, e ainda com a escolha de não receber convidados famosos no palco para parcerias musicais. Eu amo a voz dela nesse disco, especialmente em faixas como You Wanna Know, I Was Hoping e Joining You, que ao vivo ficou tão boa quanto a original do Junkie. Eu diria que ficou até melhor. E ainda temos No Pressure, Over Cappuccino, que já tinha aparecido em alguns shows antes e finalmente encontrou seu lugar nesse álbum em uma performance emocionante.
Quem também apareceu pela primeira vez num disco da Alanis foi Uninvited, da trilha sonora de Cidade dos Anjos, mas a gravação em estúdio mesmo só foi lançada no The Collection, em 2005. I remember once we were in Barcelona and we were about to do Uninvited and the song started and I completely forgot the lyrics. I had no idea what they were. And Darren was playing that. He just kept playing it over and over again and I was pacing around. I thought that might distract someone from figuring out that I forgot the lyrics. And I went to the side of the stage and where's Vince? Is Vince around? My hero? He's over there. So I walked over to my guitar technician. First, did I go to you first? Okay, I went over to Joel and he told me the wrong lyric and I was like, thanks, dude. Okay. So then I went over to Vince and Vince goes, like anyone would be? And I was like, okay, thank you. And I ran back and we started over again and Vince to this day is my hero. For many other reasons other than that, but mainly for that. Thank you, Vince. Now that I said that, it's going to happen a bunch of times. No, it won't. A minha favorita absoluta, Try Be Good, também está no álbum ao vivo. Sucesso no Brasil, tocou bastante nas rádios. Foi trilha de novela e teve a apresentação do acústico usada como videoclipe nos canais de música na TV. Assim como No Pressure, essa até hoje deveria ser permanente no setlist, pois está entre as melhores músicas que Alanis já escreveu. Princess Familiar, outra inédita até então, tem uma mensagem tão à frente de seu tempo. Uma curiosidade é que um trechinho dessa música foi reeditado no disco oficial, porque a Alanis errou a letra no show. I want to talk and interact with you guys. So if anyone, has to throw out any crazy topic of conversation, I'm up for it. I'm just not in the middle of a song. This is a song called Princess Familiar that was going to be on Supposed Former Infatuation Junkie, but the record was really long and this little song couldn't fit. So it's here now. A maravilhosa These Are The Thoughts, que a canadense disse ter a frase que ela mais gosta entre todas as músicas que já escreveu, é outro destaque do Unplugged. What's the line in a song that you've written that speaks to you the most? Can blindly continued, fear-induced, regurgitated, life-denying tradition be overcome? Alanis já tinha chegado a tocar algumas dessas novidades em turnê antes da gravação. E quando ela veio ao Brasil logo depois do lançamento do álbum acústico em novembro de 99, cantou King of Pain em São Paulo e no Rio de Janeiro. E These Are The Thoughts apareceu no repertório de outros shows na América do Sul. Infelizmente, o MTV Unplugged de Alanis Morissette foi lançado apenas em áudio, mas nos últimos anos o show passou a estar disponível na plataforma de streaming Paramount Plus, em alta qualidade de imagem, só que do jeitinho que foi ao ar em 1999, ou seja, com cortes. É um show essencial não só para os fãs dela, mas também para quem adora esse tipo de apresentação. Desde sua criação, o acústico MTV logo se tornou lendário, desafiador e inovador, com momentos que marcaram a cultura pop. Os episódios do programa resultaram em uma ótima audiência para o canal de TV em incontáveis reprises, assim como indicações a prêmios de destaque na indústria musical, críticas positivas e a venda de milhões de discos para diferentes artistas. Mas acima de tudo, se consolidou como um programa sobre música, voz e talento, com a câmera filmando os artistas bem de pertinho, capturando a emoção e a vulnerabilidade por trás daquelas canções. As mensagens das composições de Alanis continuam cada vez mais fortes. Sempre há o que se descobrir nas letras dela. A música salva as pessoas todos os dias. E esse álbum é um exemplo perfeito disso.